gente! Só pra sacanear um pouquinho. Me virei a pedido da professora, porque achei que seria legal. Eu não me sinto confortável falando pra câmera, parece mais legal falar pra ti. Mas aí eu fico olhando pra ti, não é tão legal quanto falar pra cá, porque o pessoal quer que eu olhe pra cá. Então eu vou ficar nessa direção. Vai ser a mesma coisa. Eu peguei alguns dos letramentos que eu faço e a maioria diariamente. Não vou falar na ordem que tá aqui, eu acho, porque não vai ter tanta conexão. Primeiro, as línguas, o estudo das línguas em geral, não só na faculdade, porque eu já estudava antes cursinho, então eu caracterizei elas como acadêmicas e como lazer, porque eu sempre estudei elas por vontade própria, por gostar muito de estudar línguas estrangeiras, e é um letramento importante para mim. Depois, livros. Eu sempre gostei bastante de ler, eu lia muito mais quando eu era menor, e agora eu não tenho tanta oportunidade para ler. É que agora, na verdade, eu acho que eu escolho um pouco mais os livros que eu vou ler agora. Acho que é por isso que eu não leio mais tantos livros como eu lia antes. Eu li enciclopédia quando eu era criança, era meio piradinho. Mas eu tenho mais para falar, acho que da internet agora, porque que é o terceiro tópico que eu peguei, porque eu tava falando com as gurias e elas escolheram falar do Facebook em particular, do Twitter ou do WhatsApp em particular, e eu englobei eles todos numa coisa só. Pra mim, eu peguei o Facebook, o Tumblr, que eu uso bastante. O Tumblr, meu Tumblr, ele é bem pessoal, agora eu tenho dois, porque eu tenho um só pra postar os meus desenhos. E é a maneira que eu penso. O Facebook eu uso bastante pra me comunicar com as pessoas, eu não posto muita coisa. A maioria dos posts que eu tenho são os outros que postaram. Eu uso bastante blogs para saber de filme, lançamento de livro, de filme, de música, de qualquer coisa. Eu leio jornal online, eu prefiro. Eu raramente leio jornal de folha impressa, fim de semana às vezes. Filmes. Eu botei filmes, mas eu acho que eu vejo mais seriado do que filmes. Eu vejo muito seriado, eu adoro o acompanhamento que tem o seriado, a sequência da história e o letramento do filme, eu não sei explicar. Talvez a história, a cultura que ele te leve às vezes seja essa maneira de letramento. Eu gosto bastante de ver filme. Eu gosto muito de filme. Mas eu também gosto muito de seriado. Eu vejo qualquer tipo de seriado. Não tenho muito. Eu adoro desenho animado também. Acho que é o meu tipo favorito de filme. Quando a gente tava fazendo a lista aqui, eu achei engraçado que eu nunca tinha me dado de conta dos letramentos que eu tenho na academia. Né? Que eu faço taekwondo, e no taekwondo Os golpes, né? Os golpes não. Os nomes das fórmulas. Jinse Punse, Chuanse, Noranse, Nose, Chonse, Kalse, Palkanse, Palkalkonyonse e Konyonse, que são as que a gente está estudando agora. E C significa fórmula, os nomes que tem antes é as cores. Sim, e no balé, porque no balé, ela às vezes ela quer que a gente escreva ela gosta de fazer provinha com a gente às vezes. A gente estuda francês e italiano, não que a gente estude a língua, o nome dos passos, dos movimentos da dança são em italiano e são em francês. E eu via isso em aula e eu nunca tinha me dado conta de falar que era uma coisa assim que eu simplesmente deixava passar. Nunca
e tanta bola. E é um letramento, porque tu vai aprendendo, não toda, mas uma boa parte de uma língua, porque que é o levantar, que é perna, parte do corpo principalmente, tu acaba aprendendo as cores às vezes. Textos acadêmicos. Bom, contato com texto acadêmico eu nunca tive assim. Mas depois que eu entrei na faculdade, aí começou. Inclusive uns bem chatinhos. Eu tenho que falar isso porque alguns nos matam devagar e lentamente. Mas alguns são muito bons de ler. E não é informação só que a gente precisa para aquele momento, para aquela aula e para aquele trabalho que a gente vai fazer, mas às vezes são conhecimentos totalmente fora da casinha que tu gosta de saber, que te dá prazer de ler o texto. E é um texto acadêmico que tu não tinha noção do que era. E que não só o texto acadêmico, quando a gente aprendeu resenha, quando a gente aprendeu fichamento, coisas que a gente não tinha a menor noção do que era. E são letramentos mais recentes da minha vida. Junto a isso vem as palestras. Eu não assistia palestra assim, mas eu sempre gostei de ir a museu, de ir a exposição, mas palestra não. Na Feira do Livro, eu assisti com as gurias palestra do Cadu Pouca Vogal e foi uma palestra por prazer, não foi uma palestra acadêmica. Na faculdade, às vezes elas são muito divertidas, mas elas têm intuito acadêmico, na maioria das vezes. E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha assistido uma palestra assim. Como eu falei do meu Tumblr, só para os meus desenhos, que eu faço, eles são meus, poucas pessoas veem, porque eles são meus e eu tenho ciúmes deles. Não mostro assim mais. Dei um de presente. Porque ficou uma troço estranho, né? E eles demonstram o que tu sente. O desenho tu tem que saber ler ele. E ele vai dizer pro artista e pra outra pessoa coisas completamente diferentes. Tu desenha um coração em 3 pedaços e pra mim é um jogo, e pra aquela pessoa é simplesmente não quebra-cabeças, mas um coração repartido, porque não faz sentido pra ela, ou é uma mancha. E é um letramento porque ele diz alguma coisa. Ele tem uma explicação, não uma explicação, é só um sentido. Uma leitura que tu vai fazer daquilo que vai te trazer alguma coisa. E por último, o meu bloquinho, meu amado bloquinho, que eu sei que a professora Clara adora ele, então eu não posso deixar de falar dele. Que eu também desenho nele, eu escrevo nele, eu faço tradução nele. Ele não tem como não ser uma prática de letramento. E assim como os meus desenhos que acabam indo pro Tumblr, é o meu letramento mais pessoal. Então não tem mais coisa que fique mais comigo do que o meu bloquinho. É isso. Não tenho mais o que falar. Foram os 9. E são acadêmicos, são de lazer, comunicação, são os tipos de letramentos que eu tenho convívio, e a maioria deles diariamente.